Então, sai de O, secante de pi meias até pi. Não, de 0 até pi meias. Aqui temos o domínio. E a pergunta é verificar se a função, essa que está escrita, é solução. Cosseno de t vezes ln de cosseno de t veces ln de cosseno de t mais t seno de t. É solução. Deixa eu fechar a pergunta. Então, definição, temos que ver. Bom, é claro que essas funções têm derivadas de qualquer ordem. Então, não vamos nos preocupar por a condição que tenha duas derivadas. As funções trigonométricas, então, pelo cálculo, a gente sabe que as funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, potências, têm as derivadas de qualquer ordem, em particular de ordem 2. Então, isso satisfaz essa primeira condição. Existem pelo menos duas derivadas. E a segunda condição é simplesmente que você substitui aqui essa função e tem que dar essa identidade. Então, para isso, precisamos calcular essa segunda derivada. Vamos calcular aqui a primeira derivada. Isso daqui é um produto. Cosseno de t vezes ln de cosseno de t. Então, derivada do produto. Derivada da primeira função. Derivada de cosseno de t vai ser menos seno de t vezes a segunda função. Mais a primeira função, cosseno de t, vezes a derivada do logaritmo dessa função. Qual é a fórmula da derivada de logaritmo de uma função? Vai ser um quociente acima, vai a derivada dessa função, derivada de cosseno, vai ser menos seno, e embaixo a função. E aqui, de novo, não? Temos também um produto. Derivada de t vai ser 1. 1 vezes seno de t. Mais t vezes a derivada de seno. Derivada de seno vai ser cosseno. Então, essa é a primeira derivada. Você vai ver que aqui corta, não? E vai cortar cosseno com esse cosseno. Então, aqui a derivada vai ser menos seno de t vezes ln cosseno de t menos, olha que aqui tem menos seno de t. Bom, esse menos com esse menos também acho que podemos cortar. Menos seno de t com mais seno de t, cortar isso daqui. E aqui fica mais t cosseno de t. Então, essa é a expressão reduzida, não? Da primeira derivada. Então, vamos derivar mais uma vez, não? Precisamos da segunda derivada.
De nuevo, tenemos producto. Derivada de la primera función va a ser coseno, ¿no? Veces es menos, va a ser menos coseno. B menos coseno de t veces el bien de coseno de t. Bom, como fica esse menos, vai ficar desse jeito aqui, e aqui a derivada. De novo, não? A derivada disso daqui a gente já calculou isso. Vai ser igual aqui. Menos seno de t sobre coseno de t. E agora isso daqui. Derivada de t vai ser 1 vezes coseno mais t vezes, agora a derivada de coseno vai ser menos. Então, isso aqui vai ficar. Podemos simplificar um pouco, sim. Vamos ver aqui. Como é que fica isso daqui? Vai ficar a mesma coisa, menos coseno de t vezes ln de coseno de t. Isso fica igual. Aqui, menos com menos vai ser mais. Perdão. Menos com menos é mais, vai ficar mais seno. E aqui embaixo vai ficar cosseno. Perdão. Bom, e aqui vai ficar cosseno de t, e aqui vai ficar menos, não? Seno de t. E aqui vai ficar menos t seno de t. Então, aqui podemos arrumar alguma coisa. Isso daqui. Isso daqui não é outra coisa que aqui vai ficar a mesma coisa, menos cosseno de t vezes ln de cosseno de t. E aqui vai ficar, aqui esse cosseno você pode ver como cosseno sobre 1. E aqui vai fazer a soma isso daqui. Vai ficar cruzadas, não? O produto das cruzadas sobre isso daqui. Aqui seno ao quadrado vezes 1 vai ficar seno ao quadrado. Seno ao quadrado. E aqui vai ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Cosseno por 1, cosseno. E aqui a mesma coisa, t vezes seno de t. Bom, isso daqui é conhecido, a gente sabe a entidade trigonométrica, que o que está no numerador é igual a 1. E sabemos a definição da secante, 1 sobre cosseno é secante. Então, tudo isso vai ficar menos cosseno de t vezes ln de cosseno de t, mais, tudo isso vai ser secante de t, menos t vezes seno de t. Então, isso aqui é a segunda derivada. Temos que ver, já fizemos a conta, temos que ver que vai verificar. Agora, essa função vai verificar isso. Então, temos que somar a segunda derivada com a função. Isso já vai ficar claro. Logo, y, duas linhas, mais y, vai ser igual. Por um lado vai ser menos cosseno de t vezes ln de cosseno de t, mais secante de t, menos t seno de t,
isso é igual à segunda derivada, e a função original era cosseno de t vezes ln de cosseno de t, mais t seno de t. E aqui vai cortar tudo, né? Vai cortar aqui, cortar isso, isso, cortar menos t seno. E a resposta vai ser secante. Então, isso é solução. Por quê? Porque satisfaz essa identidade, essa ideia. A segunda derivada mais a função vai ser igual a secante. Então, é solução. Y de t solução. Da ED. Então, essa maneira de resolver. Aqui é o mesmo. Tem que passar isso aqui, está em forma diferencial, tem que passar a forma ou Leibniz ou linha. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Então, isso aqui é uma EDO linear. Bom, também é de variáveis separáveis, mas acho que aqui na lista diz que tem que ser com linear. Também é possível calcular por variáveis separáveis, vai ser o mesmo. E tem que identificar, não? E aqui o P já tem a cara, não a forma. P é zero. E X é tudo isso. X ao quadrado menos 1 sobre X ao quadrado mais 1. Então, o que temos que fazer aqui? Integrar. Não, eu não preciso fazer de novo calcular o fator integrante, porque eu já sei que o fator integrante é 1. Não tem graça aqui, não. Analogamente, como no caso anterior, o fator integrante é 1. Então, não preciso fazer nada. Integro. Integro em função de x, e aqui também. Isso daqui vai ser y, com uma constante, vamos colocar aqui, y de x. Então, o trabalho está aqui, né? Resolver isso daqui. Vamos fazer isso por aqui. Como resolvemos essa integral? Alguém lembra como resolver isso? É quadrado. Qual é o método para resolver essa integral? Uhum. Mas o que tem que fazer? É de que tipo? Própria ou imprópria? Isso. Quando é imprópria, o que tem que fazer? Tem que dividir. Aí tem truques. Nesse caso é simples. Você pode dividir aí, e o resultado vai ficar desse jeito. Isso é a mesma coisa que 1 menos 2 sobre x quadrado mais 1. E você pode dizer como que sai isso? Vamos verificar. Não, bom, acho que é o mesmo. Já falamos, temos que dividir. Divide. Completa aqui com 0. Menos 1
E aqui não precisa, x quadrado mais 1. X quadrado sobre x quadrado é 1. Então vai ficar x quadrado mais 1. Bom, vamos se dar trocado, não? Menos, aqui fica mais com menos, menos. Corta aqui, 0, aqui 0, e aqui vai ficar menos 2. Então, isso é o resultado. 1 mais menos 2, que está aqui, menos 2. Outra maneira é fazer esse truque daqui. Com vermelho. Saber que isso daqui pode escrever como x quadrado mais 1 menos 2. Certo? Então, x quadrado mais 1 sobre x quadrado mais 1 é 1. Menos 2 sobre isso daqui, está aqui. Então, tem muitas maneiras. Não é difícil nesse caso. Mas aqui o objetivo é deixar essa imprópria como uma própria. Bom, então aqui já é fácil, não? Por quê? Porque já são imediatas. Integral de 1 é x. Aqui vai ficar menos 2. Integral de 1 sobre x quadrado mais 1, isso é a cotangente. Então já temos a primitiva. Então aqui vai ficar x menos 2 vezes a cotangente. Então essa seria a solução. Bom, então na questão 3.2, na lista do SEAD, nos diz isso. Calcular, bom, resolver essa EDO. E aqui não especifica o método. Não diz se tem que resolver usando EDO. Bom, claro que é uma EDO de primeira ordem, porque somente tem uma derivada, mas não diz se tem que fazer usando variáveis separáveis ou resolver como se for uma EDO de linear. Acho que é possível calcular das duas maneiras. Vamos fazer das duas maneiras. É possível fazer por variáveis separáveis? Primeiro, vamos ver. Será que é possível? Olhe que esse é um parâmetro, é uma constante, não tem nada a ver com x. Então, na verdade, sim vai ser de variáveis separáveis. Bom, variáveis separáveis. Vamos tentar arrumar isso daqui. Vai ficar dv de x. Aqui acima fica igualzinho. E embaixo botamos em evidência, ou fatoramos S. E vai ficar, então, V mais 1. Então, olha o que eu falei. Isso aqui é constante. S mais 1 sobre S é uma constante. Então, temos a definição de variáveis separáveis. Por quê? Isso daqui podemos escrever como S mais 1 sobre S vezes 1 sobre V mais 1. Essa daqui é uma função. Bom, constante, já falamos que a constante também são funções de qualquer parâmetro. Por exemplo, esse seria, eu chamei de y e h. Y de x, nesse caso de x. Esse daqui seria a função h de v, que é a variável dependente. Então, qual é o método de resolver? Via variáveis separáveis. Passamos tudo para o lado esquerdo, por exemplo, tudo que tem a variável v, e para o lado direito, que tem a variável x. Vamos passar esse que está dividindo, passa aqui multiplicando.
E aqui vai ficar essa constante vezes isso aqui. Isso aqui é constante. E o seguinte passo é integrar. Isso é constante, sai da integral. E aqui vai ficar integral. Vamos colocar aqui uma constante para depois você colocar aqui. Tanto faz. Então aqui, integral isso daqui, sem primitivo é fácil, né? Integral de v vai ficar v quadrado sobre 2. Integral de 1 vai ficar v. E aqui quanto fica? Isso aqui é uma constante, lembra? E aqui vai ficar x, simplesmente. Esse mais 1 sobre esse x mais c. Então, essa é a solução. Você poderia colocar v em função de x, sim, não? Mas tem que fazer um trabalho. Também poderia colocar x em função de v. Esse trabalho é menor. Passa somente as constantes aqui e pronto. Então, vamos ver aqui usando o segundo método. Vamos deixar por enquanto assim. Depois vamos ver se tem que ser as mesmas soluções no final, fazendo qualquer método. E vamos tentar arrumar se é necessário. Fator integrante. Bom, a gente arrumou aqui a expressão, mas isso daqui não parece que seria linear. Porque isso daqui, sabemos que isso daqui. Por quê? Porque a variável dependente, nesse caso, como está escrita dessa maneira, não é linear. Aqui temos que a função, a função, v, a derivada, vai ser igual a 1 sobre v. Não tem a cara da expressão que a gente conhece. Então, o que podemos fazer? Assim como está escrita, não é linear. Você percebe. Tem que ficar v acima, não? Tem que ficar alguma coisa assim, não? Tem que ficar isso daqui, mais isso daqui, isso daqui. Teria que ficar de um jeito desse tipo. Mas aqui não, aqui tem 1 sobre v, não tem v. Não tem esse v acima, tem embaixo. Então, o que podemos fazer? Como isso daqui não é possível, aqui a ideia, um truque que vocês podem usar, é virar isso daqui, não? Colocar x agora como função de v, e v a variável independente. Então, tem que virar isso daqui, não? D de x sobre v, d de v, vai ser igual a quê? Você vira isso daqui, então vira isso daqui. Vai ser esse sobre esse mais 1, e vai ser vezes d mais 1. Certo. Mas acho que também não vai precisar. Aqui, desse jeito, é linear. Por quê? Aqui agora essa linear tem essa cara, não? É escrita ao contrário. Está escrito dessa maneira. Agora, x é a função e v é a variável. Aqui vai ser uma função p que depende de v, vezes x, igual a uma função q que depende de v. Certo? Então, isso daqui vai ser isso daqui. Onde q é isso daqui e p vai ser zero. Então, isso é o que tem que identificar. Escrita desse jeito. P. Opa.
Q de V vai ser zero e Q de V vai ser tudo isso daqui. S sobre S mais 1 vezes V mais 1. Então, como P é zero, o fator integrante, isso já é fator integrante. A função I, que depende de V, qual é a definição? É elevado à integral de P, né? Nesse caso, P é zero. Isso vai ser zero igual, isso vai ser 1. Não tem que fazer nada, né? Quando P é zero, não tem que multiplicar nada, porque isso daqui é a função que precisamos. Então, qual era o seguinte método? O seguinte passo é integrar. Integramos isso daqui. Integramos isso daqui constante. Então, entender dv, só porque esqueci de colocar. E aqui vai ficar, então, x em função de v. Vamos colocar mais uma constante. Igual a quê? Aqui vai ficar s sobre s mais 1. E aqui a primitiva, isso aqui é fácil, né? Vai ficar v quadrado sobre 2 mais v, e aqui mais essa constante. E você vai perceber que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Por quê? Como consigo essa expressão daqui? Aqui já está a função explícita, né? X em função de v. Aqui ainda não, né? Então, explicitar essa função. Vamos passar a constante aqui, subtrair. Vai ficar v quadrado sobre 2 mais v menos c. Isso vai ser igual a isso aqui. S mais 1 sobre esse x. Então, vamos passar isso para o outro lado. Então, S sobre S mais 1 vezes v quadrado sobre 2 mais v menos c é igual a x de v. Então, onde c vezes essa constante vai ser essa outra constante. Tem que lembrar que essas constantes são arbitrárias. Então, aí absorvem essa nova constante. Então, fica a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa por um método que usando outro método. Então, isso o que quer dizer? Quando você tem uma EDO linear com P igual a zero, isso é variáveis separáveis. Você pode resolver com variáveis separáveis, não precisa fazer isso daqui. Aqui, por exemplo, ficou P0, mas o truque, em geral, ser. Às vezes, é mais fácil resolver a EDO virando a dependência. Aqui, por exemplo, V depende de X. Você pode fazer que X dependa de V. E aí fica mais fácil a resolver, por linear, por qualquer outro método. Então, isso tem que ver. Então, verificar se a solução f de x é 2 menos x mais x quadrado. Com o domínio, colocando de 0 a infinito. E menos.
É assim ou o contrário? X. Então, de novo, aqui a questão 2 da lista 8 do GMA nos diz que temos que verificar se isso daqui é solução. É solução dessa EDO? Então, de novo, não precisamos. Isso daqui, F, é a mesma coisa que o Y. Sabemos isso. Esse Y é isso daqui. Então, temos que verificar, não? Se a derivada de F, bom, ou a derivada de Y, satisfaz isso daqui. Temos que ver isso. Então, temos que derivar. Antes a derivada de F, que é a mesma coisa que a derivada de Y. Quanto vai ser a derivada de F? Regra da cadeia, vai ficar esse expoente como um meio. Vamos reescrever isso. 2 menos x quadrado elevado ao meio. Vai ser um meio. Opa. E acima vai a derivada e embaixo vai o expoente, não, a raiz mesmo. 2 menos x quadrado. E aqui vai a derivada do que está dentro. Derivada de 2 é 0. Derivada de menos x, menos 1. Derivada de menos x quadrado, é menos. Então aqui botamos em evidência menos, ou seja, fatoramos menos. Vai ficar menos, acima vai ficar 1 mais 2x. E embaixo que fica 2 vezes que tudo isso daqui não era essa coisa daqui, não era 2f de x. Isso daqui não é a mesma coisa. Isso daqui não é f de x. Certo? F de x é igual a isso. Então, pronto. F satisfaz a EDO. Por quê? Porque f', a derivada, é igual a quê? Menos 1 mais 2x sobre 2 vezes essa coisa daqui, f. Então, pronto, satisfaz a identidade. Então, f de x é solução. X é menos x. E a EDO é y duas linhas igual a y linha. Bom, o domínio é claro que é tudo. E a EDO é isso aqui. Então, aqui é a solução. Então, aqui que precisamos, simplesmente temos que derivar duas vezes e ver que derivando duas vezes o resultado seria a mesma função. Então, para isso, primeiro derivamos uma vez. Calculando a primeira derivada. Derivada dessa expressão, essa constante. Derivada exponencial, mais C2. Derivada de exponencial de menos x, o que era da cadeia, vai ser menos exponencial de menos x. Então, isso daqui vai ser igual a C1 exponencial de x.
Aqui vai ser menos, então mais com menos, menos. C2 exponencial de menos x. E agora temos que derivar mais uma vez. Derivada de uma constante, bom, aqui são as propriedades das derivadas. Derivada exponencial vai ser exponencial. Menos C2, derivada de exponencial de menos x de novo, menos exponencial de menos x. Então, isso daqui vai ficar C1 exponencial de x, menos com menos, mais C2 exponencial de menos x. E isso daqui não é outra coisa que solução com a função y. Então, pronto, temos que isso daqui é igual a isso daqui, satisfaz a ideia. Então, y de x é a solução. Linha menos xy igual menos x quadrado e oh, é um PVI, na verdade. Né? Como é de ordem 1, somente tem uma condição inicial. Então, impor que em 0 seja 0. Então, claramente é uma EDO linear. Temos a estrutura y' mais p vezes y igual a uma função que depende de x. Então, temos que identificar. Passo 1. Primeiro tem que arrumar essa expressão. Tem que ficar nessa expressão y' mais p de x vezes y igual ao que de x. Como já tem essa forma, identificamos. P de x vai ser igual a menos x. Q de x vai ser igual a tudo isso que está aqui. 1 menos x quadrado vezes e elevado a x quadrado sobre 2. Temos que calcular o fator integrante depois. Qual é a fórmula do fator integrante? Anotado como I. E elevado à integral de P. Esse é o fator integrante. Vai ser E elevado à integral de menos x. Quanto é a integral de menos x? Vai ser menos x quadrado sobre 2. Então, o passo 2, bom, o passo seguinte, qual é? Aqui, integral. Vai ser multiplicar o fator integrante na E1. Então, multiplicando E elevado a menos x quadrado sobre 2 no lado esquerdo. E multiplicando no lado direito, E elevado a menos x quadrado sobre 2, 1 menos x quadrado,
vezes exponencial de x quadrado sobre 2. Então, o que temos aqui, por definição de fator integrante, isso daqui tem que ser igual a quê? Primeiro aqui vou cortar, que percebemos que isso daqui, com isso daqui, cancela. Isso vai ser igual a 1. E elevado a x quadrado sobre 2 vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2. Então, isso daqui, por definição, é a derivada de isso daqui. E menos x quadrado sobre 2 vezes. Isso é a definição de fator integrante. Você faz a conta e vai dar isso. Isso que nos diz a teoria. E aqui vai ficar 1 menos x quadrado somente. Então, qual é o seguinte passo? Integra. Integra aqui. A relação de x. E aqui também. Vou colocar essa constante, se você quiser. Isso daqui vai ficar simplesmente o que está dentro. Integral da derivada vai ficar isso daqui. E de menos x quadrado sobre 2. Y de x. E aqui, esse integral já é simples. Né? E quanto que esse integral? A integral vai ser, integral de 1 vai ser x. Integral de x quadrado vai ser x cubo sobre 3. Mais uma constante. Então, finalmente a solução, passando a multiplicar isso ao outro lado, vai ficar com sinal positivo. Não? Aqui tem sinal menos, aqui tem que ser com sinal mais. Vai ficar exponencial de x ao quadrado sobre 2 vezes tudo isso daqui. X menos x ao cubo sobre 3 mais. Precisamos aqui, já temos a condição inicial. Abastecendo aqui. Temos que a solução geral é isso aqui. Precisamos agora calcular quando x é zero. Aqui vamos. Como y é zero. É zero. Então, y em zero vai ser igual a quê? Definição daqui. E elevado a zero vezes zero menos zero sobre 3 mais a constante. Isso tem que ser igual a zero. Elevado a zero é 1. Isso vai ser 0, 0. Então, isso daqui nos diz que a constante C tem que ser 0. Então, agora sim, não? A solução vai ser E de x quadrado sobre 2 vezes x menos x ao cubo sobre 3. Então, essa é a resposta para esse PVI. Então, não esquecem que se tem um PVI, tem que calcular a constante. Se não tivermos o PVI, então sim, a resposta seria isso daqui, não? Uma família. Mas como nesse caso temos uma condição inicial, tem que calcular essa constante. Então, essa é a maneira de calcular, não? Primeiro passo é expressar isso daqui em termos, ou bom, nessa forma, não?
como aqui já estava nessa forma, somente identificar. Mas se, por exemplo, aqui ficava um 2, o primeiro passo é deixar assim. Tem que dividir por 2. Mas aqui já tínhamos essa expressão. Então, depois desse passo, depois de conseguir arrumar essa expressão, o seguinte passo é identificar, calcular o fator integrante, multiplicar o fator integrante, a EDO original, no lado esquerdo e no lado direito, e aqui vai ver que isso daqui sempre é assim. Sempre que você calcular a fator integrante aqui, vai ficar a derivada do fator integrante vezes a função. Então, o seguinte passo vai ser integrar e pronto. Aí a calcula primitiva assim.